Atos dos Apóstolos, de novo, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Este é o versículo que mais usamos nesses anos todos para falar desse ministério, desse serviço que cada um de nós tem para cumprir diante do Senhor e para o Senhor. Uma das verdades que Deus restaurou entre nós é o ministério, o serviço, melhor dizendo, dos santos para Ele. Isso tem sido uma verdade que se espalhou pelo mundo inteiro e chegou até nós, de maneira que a igreja, como santuário do Espírito Santo, cada um de nós tem em si mesmo a habitação do Senhor, com toda a sua plenitude, com seus dons, com suas capacitações, para que cada um possa testemunhar a respeito do Senhor Jesus e levar esse evangelho ao conhecimento de todo esse planeta aí. Nós temos aprendido isso, e realmente essa é uma verdade restauradora, assim, usando a linguagem de restauração da igreja. Porque a igreja, e isso não é negativo, mas foi necessário, a igreja por muito tempo dependeu de ministérios específicos para ganhar os perdidos, enquanto a igreja assistia. Mas o Senhor não estava gostando de assistir tudo isso, Ele mesmo tinha capacitado estes irmãos para pregar o Evangelho, mas Ele queria que essa unção se derramasse sobre toda a igreja. Tanto que, em Efésios 4, que Ele fala que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foram dados para a igreja com o fim, de levar os santos ao desempenho do seu serviço, ou seja, passar para a igreja essa unção, passar para a igreja essa capacitação do Espírito, esse dom do Espírito dado para estes irmãos, e que isso chegasse a todo o corpo de Cristo, para que todos nós possamos testemunhar com poder, como diz aqui em Atos 1:8, com poder a respeito de Jesus. Então, este versículo 1:8, que temos falado ele por séculos, ele na verdade tem verdades assim que para mim são impressionantes. E a primeira delas é que diz: sereis minhas testemunhas. E nós muitas vezes confundimos isto especificamente ou exclusivamente com o fato de que ser testemunha de Jesus é andar por aí falando dele. E isso é maravilhoso. Hoje estava ouvindo um testemunho aqui no carro quando vinha com a Inês de um evangelismo que foi feito lá na Ipanema e ontem à tarde, e foi uma bênção. Mas testemunhas é muito mais do que isto. Tanto que para testemunhar não é falar de alguém que nós conhecemos. Testemunhar que nós ouvimos falar. Testemunhar é falar de alguém que nós realmente conhecemos e que sabemos que habita em nós. Uma das expressões que tem no livro de Atos, vocês podem ler todo o livro, e até aqui quando foi escolhido o Matias, que foi substituir o Judas, diz que ele fosse testemunha conosco, testemunha da sua ressurreição. E depois disto vocês vão ler pelo livro de Atos dos Apóstolos essa expressão. Testemunha é a testemunha da ressurreição, ou seja, do Cristo vivo. Do Cristo vivo. E para ser testemunha de um Cristo vivo é necessário que Ele vivo habite em mim e eu possa dizer: não, eu sei, eu conheço, eu sei. Eu lembro uma vez, já contei várias vezes esses testemunhos, mas a gente tem que contar os antigos enquanto não vem um novo, Então eu fui cortar o cabelo uma vez e deu um bafafá assim no meio do salão com respeito a um irmão que prega o evangelho na Praça da Alfândega. Então eles ficaram falando, todo mundo naquele salão falando mal daquele irmão que prega na Praça da Alfândega, porque isso é uma loucura, que ele fala sozinho, fala para os passarinhos, fala para as pedras, fala para as árvores, e ninguém para ouvi-lo e tal. E o negócio tomou forma ali, eu quieto. Daqui a pouco
quando realmente aquele salão estava cheio, eu resolvi me pôr de pé e disse assim, irmãos não. Eu disse assim, olha, posso falar uma coisa para vocês? Eu realmente não conheço esse rapaz, eu nem sei bem o que ele faz lá na Praça da Alfândega. Mas eu só quero dizer uma coisa para vocês. Eu conheço Jesus. Ele habita em mim. Ele está vivo. Ele transformou a minha vida. Ele me transformou completamente. Então o rapaz que está falando de Jesus eu não conheço. Mas Jesus eu conheço. Eu queria dizer isso para vocês. Eu conheço. Então, eu sou testemunha de alguém que eu conheço. Eu não vou ser testemunhar de algo que eu não conheço. Ou de alguém que eu não conheço. Então a palavra testemunha, ela em si só, apesar do grego ali ser mártir, aqueles que vão sofrer por causa do Evangelho, mas na verdade eles sofreram por causa do Evangelho por uma razão. Eles conheciam Jesus. Conheciam. Às vezes nos falta algumas coisas para sair por aí pregando o Evangelho e nós nos culpamos muito por isto, mas eu queria dizer para os irmãos, antes de ouvirem o restante que tenho para falar, que vocês busquem o Senhor. Encham-se de sua presença, que vocês vão ver com que facilidade falamos de alguém que conhecemos muito bem. Agora, uma correção assim na pregação do Evangelho, é que ele fala que nós vamos ser suas testemunhas. E aqui eu penso que já, nas vezes quando vamos falar do Evangelho para alguém, nós damos uma aula de Bíblia, e é fácil porque o sujeito não conhece a Bíblia. Um que outro conhece aquela dos Gideões porque encontrou num hotel, né? Mas nós damos uma aula de Bíblia para quem só precisa ouvir de Jesus. Como a palavra aqui diz testemunhas de Cristo, precisamos aprender uma coisa apenas. Falar dele e de suas virtudes. E principalmente falar daquilo que Ele já fez em nós. Aquilo que testemunhamos, aquilo que está realizado em nós. Vocês lembram daquele endemoniado gadareno lá, que tinha tanto demônio, que faltou porco para os demônios? 2.000 acharam um lugar. Mas aquele sujeito, depois que ele ficou liberto, ele chegou para Jesus e queria seguir Jesus. E Jesus disse, vai para os teus, vai lá, conta para eles como Deus teve misericórdia de ti. Dá testemunho. Então não é, às vezes na nossa pregação, eu estou só introduzindo, viu? Às vezes na nossa pregação nós falamos muito sobre as necessidades dos pecadores. Às vezes nossa pregação está cheia de assunto a respeito da necessidade da pessoa que está ouvindo. E é interessante que o Espírito nos diz que é para falar de Jesus. Da pessoa de Jesus. Nós ficamos falando a respeito das necessidades dos pecadores. Que eles têm de receber salvação. Agora, o Senhor me falou uma coisa que eu quero dizer para vocês. Nós que estamos aqui em Atos 1:8 para ser testemunhas, nós precisamos falar para o mundo da necessidade que Jesus tem de ter com Ele todos os pecadores. Todos. Ele realmente veio buscar e salvar o perdido. Nós precisamos mudar um pouco o foco da nossa mente para que o nosso ministério pessoal, o nosso serviço no reino, ele seja restaurado pelo Espírito e tome forma. Senão nós vamos nos encher de atividades, estratégias. Vocês têm ideia de quantas estratégias de crescimento e de evangelismo já foram lançadas sobre a igreja em todos esses séculos e mais especificamente neste último século? E nesses últimos 10 anos, são estratégias tremendas de evangelismo, de crescimento, de ganhar gente. E o Espírito Santo diz, eu só quero que vocês sejam minhas testemunhas. Que o mundo saiba, na vida de vocês, que eu ressuscitei dos mortos e que estou vivo e estou buscando os perdidos.
as virtudes desse novo homem que se chama Jesus, o segundo homem criado segundo Deus, em retidão e justiça procedentes da verdade, as virtudes desse homem é que o Espírito Santo quer contar para o mundo. Por isso que Jesus diz que o Espírito vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e nas três coisas ele fala sempre por causa de Jesus. Sempre por causa. Porque quando ele proclama as virtudes de Jesus, então ele mostra para o mundo quem é o Senhor Jesus. Se nós pecadores somos atraídos pela pessoa do Senhor Jesus, imediatamente o Espírito Santo produz um arrependimento autêntico, verdadeiro, naquele que ouve a palavra. Senão, nós ficamos com o braço estendido, com a nossa amizade, com o nosso conselho, com o nosso conhecimento bíblico, e nós vamos enchendo de coisa a mente do pecador. Depois ele diz, muito legal, se eu quiser eu te ligo. Vai embora. João capítulo 15, versículo 26. Na verdade, o que eu quero tentar hoje à noite aqui é falar de acordo com a palavra, para que nós possamos entender pela palavra. João 15, 26 diz assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede. O que vem fazer o Espírito Santo na terra, irmãos? Então, ele vem dar testemunho de mim. O Espírito Santo está aí para dar testemunho de Jesus, de sua vida, de sua obra, de nos fazer lembradas todas as coisas que Jesus falou e realizou. Então notem que o Espírito Santo é que quer, ele é que precisa, ele que anseia dar testemunho de Jesus. Se tem uma coisa que nós podemos falar para o Espírito Santo que ele vai dizer para nós, isso, e ele mostra a sua alegria, a necessidade que ele tem de dar testemunho da pessoa de Jesus através de nós. Tanto que o versículo seguinte, o 27, diz, e vós também testemunhareis. Só para nós entendermos, viu, amados irmãos, que o testemunho de Atos 1:8, Mateus 28, é uma obra do Espírito Santo, produzida nos santos, para contar para o mundo a glória do Filho de Deus. Na verdade, o que o Espírito Santo quer é que todos aqueles que recebem o Evangelho pudessem dizer assim: vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O Espírito Santo, ele conhece muito bem Jesus, ele é o Espírito de Cristo, ele quer manifestar a glória de Cristo. Então nós precisamos crer nisto para sermos verdadeiras testemunhas de Jesus. Senão, nós podemos fazer uma ou outra atividade evangelística, e eu fiz muito isso, vocês não imaginam, nem vou contar aqui as loucuras que eu fiz para comunicar o Evangelho por aí afora. Mas há mais consistência ainda no serviço. Existe uma coisa maior. Eu tenho dito aqui, e não é uma palavra minha, está escrito, o ministério que opera na igreja é o ministério do Espírito Santo. Tudo mais são cooperadores. Os ministérios de Efésios 4 são cooperadores, os de 1 Coríntios, tudo que é lugar que tiver alguma coisa falando de alguma coisa que nós recebemos para fazer, é tudo para cooperar com Deus no ministério do Espírito na terra, que é para dar testemunho de Jesus Cristo, somente isso. Então realmente ele tem um desejo profundo no coração de falar da pessoa do Senhor Jesus para o mundo. É uma obra, um assunto que toma o coração do Espírito de Deus, e ele quer falar. Abram assim só para mostrar isto, Salmo 145, versículo 11. Uma vez o João Nelson escreveu um material que nós não lembro bem a frase agora que está lá, mas a gente fala muito em trabalhar para o Senhor, mas nós temos que trabalhar com o Senhor, né?
nós resolvemos fazer alguma coisa para o Senhor rapidinho e depois ficamos com nossa consciência mais ou menos tranquila porque fizemos, mas o Senhor tinha mais para realizar. Salmo 145:11 diz assim: falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Olha, quando li isto, agora, nessas últimas leituras de uns 10 anos para cá, eu fiquei impressionado, porque eu tenho observado, e vocês também devem ver isso, porque volta e meia chega um e-mail para a gente, ou então agora tem o Facebook, que também se vê algumas coisinhas, que a igreja escreve. E eu disse, puxa vida, o Espírito Santo quer nos levar a falar da glória do seu reino, que nós, pelo poder do Espírito, possamos sair e confessar o seu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os seus poderosos feitos, e também o mundo saiba da glória e da majestade do reino de Deus. Então eu escrevi assim: o Espírito convoca a igreja para falar ao mundo da pessoa de Jesus e do seu reino, e não em ocupar-se em avaliar o estado lamentável em que está o mundo. O Espírito Santo quer falar ao mundo do amor de Deus e do chamado à comunhão com Deus em Cristo Jesus. A raça perdeu a comunhão, amados. A raça humana não precisa ouvir um evangelho para serem arrancados do inferno. A raça precisa ouvir um evangelho que os traga de volta à perfeita comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, de 1 a 3. O objetivo não é o estado lamentável que está o mundo. O objetivo é o propósito do coração de Deus de não perder ninguém, de ter todos com Ele e levar o mundo inteiro a conhecer a glória do reino de Deus, a glória do Rei, a glória da Sua palavra. Temos que fazer uma pequena correção aí, entendeu? Porque senão nós ficamos assim. Eu às vezes fico lendo algumas coisas escritas lá. Nós nos ocupamos para falar do estado lamentável que está o mundo. Uma vez uma pessoa escreveu que nós temos que nos unir para impedir que aprovasse uma lei de homossexual no Congresso. Eu li aquilo e pensei assim, não seria melhor nós todos nos pôr juntos para orar, para acabar com o homossexualismo dentro da igreja? Não teríamos melhor resultado? Mas nós nos ocupamos com o estado lamentável que está o mundo. O Senhor quer que nós olhemos para o mundo e falemos da glória do seu reino. Testemunhas quer dizer alguém que vai falar de uma outra pessoa e de um fato que viu. Temos que corrigir. 1 Pedro 2,9. Às vezes nós ficamos um tempo tentando mostrar para uma pessoa que as suas obras são más, que ela não deve praticar isso, e às vezes a gente fica... posso até falar de mim mesmo, né? Nós ficamos insistindo em mostrar que aquela obra é má. E a obra é realmente, mas o queridinho que está nos ouvindo não aceita. Ele normalmente vai nos dizer, isso é uma questão de interpretação, né? Aí ele vai nos dizer, aqui é má, mas lá em tal lugar não é, lá em tal lugar não é lá não sei aonde. Então eu vi que não adianta mesmo entrar assim, mas por que nós não dizemos uma única frase para aqueles que praticam obras más na igreja? Olha, Jesus não faria isso. Pronto, não precisa dizer mais nada. Jesus não faria isso. O Espírito Santo se alegra nessa forma de falar, porque essa forma de falar dá testemunho de Jesus. Dá testemunho de Jesus. Então, Atos 1,8 ele diz, recebereis poder para ser minhas testemunhas. O Espírito Santo vem, capacita, vai encher vocês de poder para falarem de mim. 1 Pedro 2,9 diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim disso. É só para isso. Porque essas virtudes tocam no coração dos perdidos. E por falar nelas, está muito bem, né? Eu fiz uma anotação aqui. O que nós precisamos, realmente precisamos, para ser testemunhas de Jesus? Eu anotei algumas coisas, outras talvez faltem. Mas uma interessante e decisiva. Eu vou ler alguns textos, depois eu começo a falar. João, capítulo 8, versículo 12. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. 12:46, João 12:46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Repete aqui o que falou na leitura que fizemos antes. Não andará em trevas, aquele diz não permanece nas trevas. E no versículo 35, desse mesmo 12:35, diz assim: respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Agora, Mateus capítulo 5. Essa expressão, eu confesso que faz pouco tempo que eu compreendi melhor. Mas, como falei para os adolescentes hoje, eu acho que eu já li umas 200 vezes assim por baixo o Novo Testamento. E cada vez que leio, um monte de coisa nova. Até troco de Bíblia às vezes, mas não adianta. Ele vem e fala. Mateus 5,16 tem uma palavra que realmente mexeu comigo. Assim. Assim. Está vendo aí? Assim. Tem assim na Bíblia de vocês? A gente já vai direto, brilha a vossa luz, a gente nem dá bola para o assim. Né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Agora é que a coisa pega, porque esse assim dele tem a ver com o versículo 1 até o 15. Não esqueçam que o que eu estou falando é do que precisamos para ser testemunhas, para cumprirmos Atos 1:8. Para manifestarmos o poder que recebemos para ser testemunhas. Se vamos ser testemunhas, temos que ser testemunhas da luz. Só que em João 1:4, ele diz algo sobre a luz. Ele diz que a vida é que é a luz dos homens. Está escrito. João 1:4. Então ele começa, ele encerra isso falando dessas bem-aventuranças que nós já lemos, alguns já memorizaram. Uma vez eu vi
um programa que era de memorizar isso aqui. E eu não vou dar estudo sobre isso. Quem quiser, peça para o Erasmo. O Erasmo tem uma palavra lá de 1900 e não sei quanto lá, que ele fez um estudo sobre as bem-aventuranças, explicando cada palavra dessas aqui. Mas prestem atenção numa coisa. Versículo 3 fala: bem-aventurados os humildes. Jesus nos mandou aprender com Ele a sermos mansos e humildes de coração. Agora em Atos 1:8 diz que é para nós irmos e receberemos poder para ser suas testemunhas. O que é que Ele espera realmente de nós para sermos suas testemunhas? Nesse ambiente hostil em que vivemos assim hoje, nesse mundo moderno, como faculdade, como o emprego, muitos irmãos reclamam dos empregos porque realmente os patrões são endemoniados, os colegas são terríveis e por aí afora. E ficam orando para o Senhor para um dia arrumar um emprego e trabalhar só com irmãos. E eu vou te dizer, ora bem, dá uma jejuada. Mas enfim, onde tem trevas, onde está tudo escuro, é o único lugar onde se precisa de luz. Como é que acendemos a luz? Como é que ele diz assim, olha, assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas obras, para que saibam que o Cristo que ressuscitou habita em vocês. Mostrem uma humildade, eles desprezam a humildade. Humildade é como é que chama? É a virtude dos fracos, eles dizem, né? Eles não usam a palavra virtude, mas eles dizem que é coisa de fraco, é coisa de pessoa que... Humildade. Humilhem-se diante de Deus. Jesus é que está nos dizendo, assim brilhe a vossa luz. Ele é que está nos dizendo. E nós temos que aprender. E não é tão simples, né? Porque nós é que somos muito grandes. A gente começa a perceber o tamanho que tem quando decide começar a entrar pelo caminho de humilhar-se. Aí é que nós vemos o tamanho que temos. E nós vemos que distância estamos do Senhor Jesus, da estatura do varão perfeito, que é humilde, que se humilhou e que se esvaziou. Eu não sei se vocês são do tipo que evangeliza assim, eu já evangelizei assim, hoje já não faço mais isso, mas fiz muito, né? Chegava para o contato e dizia para ele, pá. Aí ele não queria, não quer, tem quem quer. Pronto, virava as costas e ia embora. E o Senhor acho que muitas vezes tentou me dizer, olha, ele não me quer, mas eu quero ele, por favor, dá mais uma insistida. Eu que quero. Eu custei a entender que o Senhor realmente quer. Por isso que quando nós saímos para dar testemunho, nós não podemos, e eu vou falar isso daqui a pouco, não podemos ficar muito preocupados com o retorno. Porque é Jesus que está pedindo para fazer, Ele que quer. Não é o cara lá que tem que querer, Ele que quer. Mas comecem a examinar o coração de vocês, porque eu tenho feito isso com o meu, tá? E vou melhorar, meus colegas vão ver isso, né? Bem-aventurados os humildes, não vou melhorar, eu vou morrer. Eu tenho condenado essa expressão, eu vou melhorar. E eu quero dizer para vocês, não usem mais essa expressão, eu vou melhorar. Nós não temos que melhorar, nós temos que morrer. E Cristo tem que viver em nós. Se a gente melhora, a coisa complica, porque daí nós vamos nos firmando na nossa melhorada. Nós temos que morrer. Esse viver que hoje vivemos na carne, temos que viver pela fé no Filho de Deus. E pronto. Mansos e humildes. Bem-aventurados os que choram. Meu Deus, essa bem-aventurança aqui não é fácil de alcançar.
Eu não choro nem cortando cebola. Mas agora, ultimamente, tenho dado uma chorada legal aí. Então eu estou achando que o Senhor está agindo. Mas não é chorar assim só por chorar. É quebrantar-se diante do Senhor. Por causa de sua beleza, por causa de sua glória, por causa de nossa pequenez. Quando eu falo com Ele, sobre Ele, eu choro. Quando eu falo com Ele sobre os meus problemas, dificilmente eu choro. Mas quando eu falo com Ele sobre Ele mesmo, daí eu choro. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E essa fome e sede de justiça não é para trazer... Irmãos, nós estamos empenhados em santificar o mundo. Eu quero dizer para vocês, vocês estão trabalhando muito errado. Não estou dizendo que vocês aqui fazem isso, mas... fome e sede de justiça não é para encontrar essa justiça no mundo. O mundo jaz no maligno. Misericórdia se a justiça se estabelecer no mundo dentro desse governo, desse sistema. Essa fome e sede de justiça tem que ser por nós mesmos aqui. E nisso me digam, olha, nós temos apanhado nisso aqui. Mas enfim, não vou dar estudo sobre isso. O Erasmo fala bem melhor e conhece mais. Bem-aventurados os misericordiosos, glória a Deus, o Senhor sabe. Bem-aventurados os limpos de coração. Os pacificadores. Nós temos um colega que manifesta muito isso, Ismael. Ismael faz tudo para não complicar, né? Para não entrar numa briga. Ele está sempre trazendo uma palavra assim para deixar tudo tranquilo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós começamos a sofrer perseguição e ficamos o dia todo dando-lhe pau no diabo porque estamos sendo perseguidos. E o Senhor diz que somos bem-aventurados. Eu fiz uma cirurgia agora, vocês já sabem, houve um probleminha lá, que quase me fez esticar a canelinha, né? Mas eu disse, eu não vou abrir a minha boca aqui, dentro desse lugar aqui, para ficar dizendo que o diabo está querendo me matar. Que novidade que eu iria dizer que o diabo quer me matar, porque ele só sabe fazer isso. Mas eu ia trazer uma honra para ele, né? Puxa, ele está desempenhando o serviço dele aqui no hospital. Não. Eu falei daquele que veio para me dar vida. E vida em abundância. Aí sim. Prevaleceu o Senhor. Então, amados, assim vamos, mas eu não vou estudar isso aqui, só dizer para vocês que prestem atenção nesses 16 versículos de Mateus, porque o 16º diz exatamente assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Assim brilhe. Com humildade, com coração limpo, com mansidão, ao mundo... O mundo se perde. O mundo se perde. Eu já tive tantas experiências de ver, eles ficam tão perdidos que a gente se diverte, né? A gente se diverte. A gente se diverte. E nem somos assim tão humildes mesmo, mas é só para fazer eles sentirem, né? Mas eles não conhecem as virtudes de Cristo. Se nós manifestarmos as virtudes de Cristo, então aí sim estaremos chamando a atenção deles para Jesus. Porque se nós ficarmos dizendo só que eles precisam de Jesus, eles vão dizer que sim, que precisam, mas que vão aguardar lá pelos 70, 80 para reconhecer que precisam. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Atos capítulo 22, versículo 14. Aqui tem um ensino muito grande aqui, muito precioso e completo.
um homem lá, né, chamado Ananias, que nunca mais se falou dele, mas entrou realmente na história do reino de Deus nesta terra com esse serviço que prestou para o Senhor, indo de encontro ao Paulo. E ele disse para o Paulo no versículo 14: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para... Olha, se vocês são daqueles que gostam de fazer um risquinho na Bíblia, seria bom sublinhar esse para. Tem uns que eu já sei que estão aqui que não gostam de botar um pinguinho na Bíblia, mas esse para aqui era bom de sublinhar ele, porque ele diz que Deus escolheu para... Aí vem, conheceres a sua vontade, veres o justo, ouvires uma voz da sua própria boca. Então, se a palavra chega a alguém, como chegou com Paulo, mas o Paulo era um chamado apostólico, nada disso, irmãos. O chamado apostólico estava lá no coração do Senhor, mas o Paulo era um pecador. Assim, na arrancada ele era um pecador. Era mais difícil, né? Mas ele disse que era o principal dos pecadores. Mas aqui tem verdades que nós precisamos entender. É para conhecer a vontade do Senhor. É para conhecer a vontade do Senhor. Não é para conhecer o estado lamentável em que está. É para conhecer a vontade de Deus. É para saber o que pensa o Deus Todo-Poderoso. É para ter uma visão, não precisa ser os olhos assim, enxergar nada, mas para ter clareza, uma visão clara. No caso do Paulo ele viu mesmo, mas para veres o justo. Como está na catequese que fazemos de João 1,14, e vimos a sua, como eu gosto daquilo ali, e vimos a sua glória. Ouvires uma voz dele. Quantos irmãos vêm aqui às vezes e dizem, olha, o Senhor está me falando, o Senhor me falou, que maravilha, está ouvindo. Mas daí no versículo 15, depois dessa receita toda do 14, que é uma receita eterna, aí no versículo 15 diz por que tem que fazer por tudo essas coisas do 14. Porque terás de ser sua testemunha diante dos homens. Está aí? Aqui está Atos 1,8. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que têm visto e ouvido. Às vezes nós levamos alguns para dar testemunho, para evangelizar, e se vão porque tem que ir conosco, né? Atos 26:16. Mais um segredinho aqui. Atos 26:16. Levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Olha aqui que coisa tremenda para um novo convertido. Mas eu não tenho coragem de falar de Jesus para ninguém porque eu quase não sei nada. Eu não sei nada da Bíblia. Ele não mandou falar da Bíblia, ele mandou falar dele. E ele mandou falar daquilo que ele já fez. E assim que terminar de falar das coisas que ele já fez, que ele já mostrou, ele diz aqui, das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, vem novidade pela frente. Vem muito mais, eu tenho muito mais para enriquecer teu testemunho. Mas tu precisa começar a testemunhar daquilo que já fiz na tua vida, daquilo que já está consolidado na tua vida, aquilo que tu já sabe, aquilo que tu já tem dado graças a Deus pela obra que Ele realizou. Por isso tu fala, por isso dá testemunho, porque depois vai ter mais da parte do Senhor.
Então é preciso, para ser testemunha, conhecer o Senhor. Nós temos que conhecer o Senhor. Nós não podemos fazer que nem os filhos daquele judeu lá chamado Seva lá. O Jesus que o Paulo prega. Nós não podemos andar por aí falando de um Jesus que pregam lá na igreja. Nós temos que falar alguma coisa. Sabe aquele testemunho que eu dei lá no salão lá? Ele disse, eu não sei nada do rapaz lá, mas eu sei quem ele é. Depois que me cortou o cabelo, o rapaz, eu fiquei de olho nele, porque o cara daquele tempo ainda tinha aquelas navalhas ali, e me chamaram lá, o dono e mais 2 funcionários, me chamaram à noite, no final do expediente. Me chamaram naquele mesmo dia, para que eu falasse mais para eles a respeito de Jesus. É isso que as pessoas querem. Atos 5:42. Então nós estamos falando de estratégias de evangelismo, de como fazer, sair um para a direita, um para a esquerda, fazer uma volta na quadra, 7 voltas na quadra, nada disso. Nós estamos aqui para saber quais são os princípios do Espírito Santo na Escritura para nos levar a dar testemunho de Jesus. Amém, amados? As estratégias são muitas e ele vai dando para cada um de nós uma estratégia, né? Às vezes eu ouço uns que dizem, nós estamos reunindo no emprego cedo da manhã para orar, Deus nos deu essa estratégia de orar no trabalho às 6 da manhã. Olha aí, uma baita de uma estratégia. Então estão orando por quê? Porque querem dar testemunho de Jesus. Atos 5:42. Todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Era esse o assunto. Era tanto para o querigma como para o didaquê. Era tanto para ensinar como para proclamar Jesus. A pessoa do novo homem. A pessoa do Filho de Deus. Esse é o assunto. É claro que quando nós começamos a falar de Jesus, vem as perguntas. Mas qual é a tua igreja? E aí começa. Né? Qual é o nome da tua igreja? E aí começa, né? Uma vez eu disse para um que estava vendendo um teclado lá, eu disse assim para ele, rapaz, a Bíblia diz que Deus exaltou o nome de Jesus e colocou ele acima de todo nome, embaixo da terra, no céu, em tudo que é lugar, não tem um nome sequer que chegue perto dele. Agora tu quer que a minha igreja ainda bote mais um nome? Para que isso? Se já tem um nome exaltado, vamos ficar com ele. Já está mais do que exaltado, vamos criar outro, vamos criar problema para nós aí? Mas eles fazem muitas perguntas e nós temos que ficar firmes na proclamação da pessoa do Senhor Jesus. Vocês podem perceber que sempre que houver levante, oposição ou distração, vai ser para não falar de Jesus. Não falar. Se vocês pegarem a falar dos problemas da pessoa, vocês vão ficar com ela 1 hora, 2, 3, ela vai ouvir vocês. Mas se vocês falarem das virtudes de Cristo, a conversa encurta. A menos que o Senhor esteja ali, com sua bondade, como fala em Romanos 2,4, levando para o arrependimento. A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Então nós vamos proclamando. Atos 1,8 de novo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uma coisa que nós não podemos esquecer de orar, de buscar, é que nós precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo. Se nós estamos cheios do Espírito, estamos cheios de testemunho, estamos cheios de verdade, estamos cheios de santidade, estamos cheios de palavra, estamos cheios de Cristo, estamos cheios de intrepidez, de coragem, de tudo que vem, tudo que está nele se manifesta em nós, e nem força fazemos, e nem sequer ficamos preocupados. Então,
Assim, aqueles que estão acostumados a orar em 1 hora por dia e 50 minutos é de muitos assuntos, comecem a substituir os muitos assuntos pela pessoa do Senhor. E vão se enchendo dele, conversem com ele, o assunto principal é ele. Eu digo lá, eu tenho as minhas doutrinas pessoais, né? Eu digo, olha, o meu motivo de oração, tem uma lista de motivos de oração, eu só tenho um motivo. O único motivo de oração que eu tenho é o Senhor. A lista toda restante é tudo os motivos dele. Ele que me pede para clamar por minha mulher, por meus filhos, por meus netos, por meus colegas. Tudo isso é um peso, uma carga do Espírito de intercessão que ele vai colocando em cada um de nós. Mas nós não podemos desviar, que o motivo é ele. E aí nós ficamos cheios do Espírito Santo. Tudo isso para entendermos que somos testemunhas, olha só. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui está a receita para quem quer se encher do Espírito Santo. Então, não pode ficar só pedindo para ser cheio, porque quando a gente pede para ser cheio do Espírito, ele diz amém, ele vai concordar conosco e ele vai nos levar para cá. Ele vai nos levar para cá. Vai nos ensinar a nos sujeitar uns aos outros, vai nos ensinar a dar graças em tudo, vai nos ensinar a trazer expressões de cânticos e hinos espirituais, vai nos ensinar a louvar de coração ao Senhor. Ele vai nos ensinar. E à medida que vamos aprendendo, vamos nos enchendo do Espírito Santo. Tudo isso está lá dentro de Atos 1:8, viu só? O versículo é pequenininho, mas tem coisa, né? Romanos 1:16. Está escrito assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aqui tem outro fator importante para nosso testemunho pessoal, nosso serviço como santos, como discípulos de Cristo. E aqui eu quero me deter um pouquinho para nós compreendermos como somos racionais e naturais e perdemos de ver a glória de Deus. Numa tradução bem exata como está aqui, diz que o Evangelho é o poder de Deus. Acabou. Vocês creem nisso? Acabou. É que às vezes quando nós estamos pregando o Evangelho, nós pegamos um cara que argumenta muito, aí nós ficamos, puxa, está me faltando conhecimento aqui, está me faltando conhecimento, e agora o cara está argumentando, e o sujeito já conhece muita coisa da Bíblia mesmo, e às vezes ele é muito endemoniado. E nós, e agora o que vou dizer? Eu vou dizer para vocês o que vocês têm que dizer quando vocês ficarem apertados aí no meio desses inteligentes que estão por aí. Abram e mantenham Romanos aberto e abram 1 Coríntios 15, versículo 3. Ou vamos ler do 1 até o 4. Aqui é Paulo. Olha, se alguém conhece a Bíblia, é Paulo, né? Vamos ver o que falava este homem. Ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. E lembrem que é poder de Deus, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aí ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse era o evangelho de Paulo.
Eu vou lembrar vocês o que foi que eu preguei para vocês. Cristo! Sabe aquelas 8 verdades que nós temos aí no nosso livretinho, número 1? Nós às vezes não cremos nelas. Damos um jeito de decorar para cumprir a tarefa no grupo. E o Espírito Santo está clamando para nós olharmos para aquilo que é verdade em Jesus e crermos, porque o Evangelho é a pessoa de Jesus, irmãos. O Evangelho não é Mateus, Marcos, Lucas. O Evangelho é Jesus. Lembra dos anjos lá? Os anjos, eis que vos trago boa nova. O que é boa nova? É o Evangelho. E o Evangelho, ele dá, a boa nova é assim, ó, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo. Está aí pronto, trouxe todo o Evangelho. Nós precisamos crer no Evangelho que pregamos, simplificar nossa pregação. Estamos vivendo um tempo de riqueza literária aí de material para grego, hebraico, para tudo que é coisa. Aonde aperta um botãozinho hoje tem tudo que é informação da própria Bíblia. Nós sabemos tudo pela Bíblia, ou melhor, tudo da Bíblia. Está nos faltando apenas crer na Bíblia. E se nós crermos, nós vamos ser testemunhas. O nosso problema é que estamos conhecendo muito. Eu já estou desconfiado que aquele texto de Daniel, que a ciência se multiplicará, que é o conhecimento, que a gente fica dizendo que é a informática, que não sei o que mais, que não sei o que mais. Eu estou achando que era a Bíblia dentro da igreja mesmo. Hein? Eu estou vendo que a ciência está se multiplicando dentro da igreja. Né? A gente fica olhando para o progresso do sistema todo aí, principalmente essa parte eletrônica. Mas onde é que está se multiplicando o conhecimento? Na igreja. Qualquer novo convertido já sabe grego, sabe de tudo. E Jesus, quando voltar, não estava muito preocupado, aliás, nem um pouquinho preocupado, tanto que ele não diz que, será que quando eu voltar, eu vou encontrar conhecimento na igreja? Não. Ele diz que quando ele voltar, porventura, acharei fé. Será que eu vou encontrar alguém que crê no que está escrito? Se nós somos testemunhas de Jesus, nós temos que ir de joelho para o chão e perguntar, Senhor, o serviço que Tu me confiou de ser testemunha, de proclamador, de cuidar dos meus irmãos, tudo isso que eu tenho que fazer, Senhor, eu tenho um ingrediente fundamental, eu preciso crer na Tua palavra, eu preciso crer no Teu Evangelho, eu preciso crer na Tua pessoa. É isso que temos que examinar. Temos que examinar, porque se nós não crermos no Evangelho, nós vamos ali com aquele evangelhozinho meio minguadinho. Nós temos uma facilidade de crer no que Jesus fez no passado, temos muita facilidade de crer no que Ele vai fazer no futuro, ainda que não sabemos muito bem o que Ele vai fazer no futuro. Tem tanta interpretação agora, vamos entender um pouco melhor aí, que Moisés vai nos trazer uma palavra a partir da semana que vem. Mas o que Ele fez no passado e o que Ele vai fazer no futuro não tem problema. Agora, crer no que Ele pode fazer no presente, é aí que está o nosso problema. É o presente que é o problema. E é hoje que temos que pregar o Evangelho. É na geração que vivemos que temos responsabilidade com o Evangelho. Então nós temos que crer no Evangelho. Temos que realmente dar uma olhada no nosso coração para saber se nós cremos no Evangelho de Cristo. E aí sim dar testemunho. Aí sim dar testemunho. Outra coisa é crer no poder. Se o Evangelho é poder, nós temos que saber que vai sair poder. Vai sair poder. Vai se manifestar poder. Vai se manifestar. Não tem como evitar o poder. O poder está na palavra. O poder está na presença do Senhor Jesus. Quer ver? Lembrei aqui, Salmo 105. Salmo 105. 105, 13 e 4. Só para simplificar a leitura aqui. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente
a sua presença. Essa semana que passou, o Senhor nos falou muito forte lá no presbitério a respeito da presença de Jesus. Eu já passei uns sufocos na vida aí que não vou dizer porque não importa. Mas olha, gente, o negócio enroscou que eu achei que não ia ter como escapar. Aí, por misericórdia, me lembrei que Ele estava em mim. Senhor, acabei de me lembrar que Tu habita em mim. Então é o seguinte, Tu já deu para Tu notar que eu não tenho como escapar desse enrosco todo aí. Então, te entrego, é contigo. Pronto. Acabou o meu problema. O Senhor acho que disse, eu estava só olhando aí, passando trabalho por nada. É com Ele. Busquem o Senhor. Creiam no poder de Deus. Para nós sermos testemunhas, nós temos que crer nesse poder. Uma vez já falei aqui um monte de vezes, né? Às vezes a gente vai orar por os enfermos, dependendo da enfermidade, não sei não se o Senhor vai curar. Sabe por quê? Estamos olhando para nós. Ficamos até felizes quando vem um outro irmão orar ali. E uma vez pelo menos, outras vezes aconteceram, mas uma vez eu lembro sempre, que foi aqui, o dia que a Edo estava vindo do hospital com o pai dela e bateu o carro aí na Ipiranga. Demoliu o carro e ela não se machucou. Eu saí do encontro aqui, fui correndo lá para socorrê-la, e depois de lá, eu queria ir embora para casa. E ela disse, não vou para casa, não vou para casa, vamos para o encontro da igreja. Eu digo, vamos para casa. Como ela já estava bem, eu fui olhar para o estado do carro, né? O carro estava todo destruído. Eu disse, vamos embora para casa. Não, vamos para lá. Aí viemos para cá. Cheguei aqui, sentei ali. Fiquei ali. Olha, se fizesse um apelo para entregar a vida para Jesus, eu ia ter que vir, porque eu estava sem fé nenhuma. Eu não tinha nada para oferecer. Aí o João estava coordenando esse amado irmão aqui, chamou os enfermos. Veio um monte de enfermo aqui para frente. E eu ali, tipo assim, os enfermos que se virem, né? Aí o João disse assim, alguém pode ajudar aqui, Moacir? Aí já usou o nome direto. Aí eu vim, tinha uma senhora parada ali, eu vim ali, cheguei só até ela. O que a senhora quer? O que está precisando aí? Eu estou ficando cega. Meus olhos estão diluindo por dentro, atrás dos olhos, que estava desmanchando, e ela já não enxergava mais, estava como sombra. Acho até que tinha uma pessoa junto dela, ao lado dela. E ela disse, olha, eu não consigo enxergar mais, e está piorando a minha visão e tal. Tá bom. Aí eu disse para ela, só vou dizer uma coisa para a senhora. Fé para curar aquela mulher? Nenhuma. Vontade de orar por ela? Nenhuma. Nada que eu pudesse dizer assim, não, hoje eu estou. Aí eu disse assim para ela, essa enfermidade que está aí nos seus olhos, Jesus tomou, está nele, ele levou sobre ele na cruz do Calvário. Não deve estar aí na senhora. Já estava nele. A senhora crê? Não, eu creio. Então tá bom. Botei a mão nela e disse, Senhor, cumpre nela a tua palavra. E já fui sentar, já não olhei por mais ninguém. Mal sentei ali, volta a mulher correndo, já enxergando, e foi no Ismael. Foi lá no Ismael agradecer que ele tinha orado por ela. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu fiquei assim, sabe, impactado. Digo, puxa, no dia que não tinha nada. Ele disse, mas tu tem que só crer. Só crer. Então, quando orarem pelos enfermos, creiam naquilo que ele fez. Porque ele vai cumprir a palavra dele. Ele não vai cumprir a boa vontade de vocês. Ele vai cumprir a palavra dele.
Ele vai cumprir o que ele disse. E se vocês orarem pelo enfermo e o enfermo não foi curado, qual é o problema de vocês? Foi ele que não curou. Agora, vamos buscar o Senhor, porque daqui a pouco ele vai curar. Ele levou sobre ele todas as enfermidades. Eu não consigo ver de outra forma. Mas nós temos que crer. A coisa é muito simples. O Pedrão lá, depois que ficou cheio do Espírito Santo, encontrou aquele coxo lá na entrada do templo, pedindo uma moedinha. E ele falou, olha, eu não tenho. Não tenho prata, não tenho ouro. Mas olha a expressão dele. Mas o que tem. Agora eu pergunto, o que o Pedro tinha, nós não temos? Temos ou não temos? Claro que temos. Mas nós chegamos no coxo e disse, só um pouquinho aí. Achamos a moedinha e damos para o coxo. Entregamos a moedinha para o coxo e vamos embora. É assim. E não é para nos acusar, não é para nos deixar... nada. Nada. É para nós crermos e sairmos a fazer. Pronto. Uma outra coisa sobre a pregação do Evangelho, sobre ser testemunhas, eu queria deixar isso registrado. Romanos capítulo 15, 16. Ele diz, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. E aqui é sobre isso que eu queria deixar registrado, porque ele disse que era o sagrado encargo de anunciar o Evangelho. O Evangelho é Jesus. O objetivo, o alvo, o primeiro ponto em que o Evangelho quer causar alguma coisa, produzir algo no coração de quem nos ouve, está aqui. É para conduzir os gentios à obediência. E Paulo fazia isso por palavra, por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Ele então manifestava todos os recursos que tinha na mão. Trabalhava muito, porque aqui diz que era por palavra e por obra, né? Por trabalho mesmo, trabalhava. Era com trabalho, era com a palavra, era por força de sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo. Com um objetivo: conduzir os gentios à obediência. Ele fala isso para os irmãos em Atos 20, que ele tinha anunciado o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então cuidado, porque nós cremos num evangelho e pregamos outro. Nós pregamos um evangelho que é quase uma coisa assim que só traz consolo para o pecador. O pecador se acha o máximo. Ele não precisa se arrepender de nada. Aí ele vem para o nosso meio, nós o batizamos e depois, barbaridade. Não chega ao arrependimento. O arrependimento é decisivo na nossa pregação, porque nós não estamos tratando de um problema de pessoas. Nós temos na Bíblia a história de 2 homens. Um foi condenado, o outro se chama varão aprovado por Deus, que é Jesus. As pessoas têm que deixar o velho homem e se unir ao novo homem. Isso só vai poder acontecer se houver arrependimento. Então esse evangelho que pregamos, que é poder de Deus, ele é poder de Deus mesmo. A bondade de Deus se manifesta para o arrependimento. Mas Deus é bom, Deus não vai falar assim com ele, Deus é bom, é bom, é bom, é bom. Bom, em Romanos 2,4, depois vocês leem aí, diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Se ele é bom, ele vai nos levar ao arrependimento. Ele nunca nos deixa em Adão. Mas cuidado, para que a nossa pregação, para que o nosso testemunho não produza
uns Adãos melhorados. Aqueles Adão assim que é uma maravilha. Não. O Adão tem que morrer. Esse é o evangelho que pregamos. 1 Pedro 1, 13 e 14. Vamos. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A graça se manifestando, o amor de Deus, o amor que não se segura a nosso favor, né? A graça. Esse amor do Pai nos tornando participantes de sua vida. Esse anseio, esse desejo profundo de nos ver nele. Essa graça nos é trazida pela revelação de Jesus, pela compreensão que o Espírito nos dá a respeito da pessoa de Jesus. Aí no 14 ele diz, como filhos da obediência. Essa qualidade, essa natureza que manifestam os filhos nascidos de novo, aqueles que nasceram do alto em Cristo. E o nosso evangelho tem que ser pregado de tal forma que produza esses filhos de Deus. Esses filhos de Deus. Outro dia eu estava falando, não sei com o Otto, que eu não me lembro que eu falei, mas falei com mais alguém. Que Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Vocês lembram disso? Penetra até a divisão da alma do espírito, manifesta as intenções dos corações, ela bota tudo para fora. Aquele texto ali é a palavra, a essência, a natureza da palavra de Deus. Então, se eu abro a boca para pregar a palavra de Deus, eu tenho que pregar a palavra de Deus de maneira que ela não distrai a plateia, mas ela tem que chegar na divisão da alma e do espírito, porque essa é a natureza dela. E se nós estamos abordando pessoas na rua, é claro que nós não vamos atropelar e degolar o cara na primeira palavra que vamos falar. Mas nós temos que ter um objetivo na nossa proclamação. E esse objetivo é levá-lo ao conhecimento de Cristo, a um arrependimento profundo para com Deus e uma fé no Senhor Jesus. A graça se manifesta. Em Tito diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas diz que ensinando-nos. Querem ler? Tito 2,11. Que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, e aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Vocês creem mesmo no Evangelho que pregam? Vocês creem no poder de Deus? Porque se nós não cremos, nós temos que pedir perdão para o Senhor. E tomar uma atitude firme. De levar um Evangelho capaz de transformar vidas. Para isso também, temos que viver de modo digno do Evangelho. E isso, uma outra hora eu falo, porque já o texto que trouxe sobre as bem-aventuranças, se praticarmos aquilo, ou melhor, se o Espírito Santo praticar aquilo através de nós, certamente vamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Mas há muitos textos, podemos ler um aqui pelo menos, Filipenses 1:27. Só essa primeira frase, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Depois Colossenses 1:10.
a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Temos que viver assim. Temos que aprender a permanecer na simplicidade e na pureza devidas a Cristo. Que tentação que vem sobre a igreja para a igreja se desviar da pessoa de Jesus. Que tentação. Esses dias eu estava ouvindo um colega amado aí que não é daqui, não é dos colegas que congregam aqui conosco. E ele me falando de todo o preparo teológico e não sei o que mais para se formar um pastor. Aí eu perguntei para ele, se Jesus não tivesse vindo há 2000 anos atrás e tivesse vindo hoje, que nós estamos hoje com esse conhecimento bárbaro aí, gente preparada, será que ele mudaria o critério na escolha dos 12? Será que vindo nesta época ele teria outro critério para escolher os 12? O que vocês acham? Mas ia ser um terrível, porque hoje os 12 não seriam aqueles 12, né? Que o mundo iria propor para ele. Ele nunca mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente o mesmo. Ele busca homens e mulheres que tremam diante de sua palavra. Então nós temos que aprender a simplicidade e a pureza de Cristo para sermos testemunhas de Jesus. Salmo 51, 12. Esse Salmo 51 é uma palavra do Davi, uma confissão do Davi. Depois que ele tinha pecado, ele já tinha adulterado, ruiu tudo, ele estava muito mal, muito mal. E ele então fez essa oração, escreveu esse salmo e provavelmente também pôs música aqui, né? Mas tem uma expressão dele no versículo 12 que eu queria lembrar para os irmãos, o 12 e o 13. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Olha só. Ele fala da situação dele e do que ele teria que fazer. Mas ele pede uma coisa que talvez nós tenhamos que orar muito sobre isto. Restitui-me a alegria da tua salvação. Nós vamos vivendo a nossa vidinha de igreja, sabe? Já aprendemos tudo, já sabemos o horário dos cultos, já sabemos cânticos, e vamos vivendo a nossa vidinha. Uma hora ou outra estamos reclamando disso, reclamando daquilo, daqui a pouco paramos de reclamar de uma coisa, melhoramos noutra, mas vamos vivendo a vida. E o Davi disse uma coisa bem diferente aqui. Ele disse, eu quero de novo a alegria que eu tinha quando te manifestaste para mim. Eu acho que ele pensou naquele tempo que ele era um gurizão lá de uns 16, 17 anos, que ele ficava lá no campo com as ovelhinhas dele e com a arpinha dele, ficava o dia todo louvando o Senhor. Tinha coragem para enfrentar leão, para enfrentar urso, para enfrentar tudo. Até o Golias enfrentou sem nenhum problema, porque era tão grande a confiança que ele tinha no seu Deus. Ninguém podia mudar a mente dele. O tamanho de Deus para ele estava absoluto. Ele sabia quem era o Senhor. E às vezes nosso testemunho começa a ficar fraco. Porque estamos perdendo a alegria da salvação. A salvação já não é a nossa gratidão diária. Eu vou contar aqui os que já ouviram 500 vezes. Tenham paciência, escutem 501, porque deve ter pelo menos uma pessoa aqui que nunca ouviu. Uma vez eu fiz um curso bíblico, que nem vou dizer mais o nome dele, e num dos livros lá sobre a doutrina da salvação,
Tinha uma historinha ali, contada ali, eu ri muito e depois comecei a repetir essa história. Estava lá num culto, daqueles cultos de fogo. Estava sentado um irmão maduro, assim, sabe? Aquele cara com seus 20, 30 anos de fé, cheio de conhecimento, grego, hebraico, toda essa coisa toda. E ele estava lá tranquilão, assim, ouvindo os avisos. Né? Estava lá, tranquilo. E do lado dele, um menino que recém tinha se convertido. Estava molhadinho ainda da água do batismo. Né? E o piá estava ali. Alguém falava uma coisa lá no microfone e o piazinho, aleluia! Glória, glória, glória! E ficava naquele grito constante. Aí o irmão maduro botou a mão no ombro dele e disse, irmão, baixa um pouquinho o volume aí. Quando tu tiver os anos de fé que eu tenho, aí tu vai aprender que não é assim, tem que ficar moderadinho, tem que ficar tranquilo. Que ajuda, né, que estava dando. E então, ele deu uma doutrinada no novo convertido ali para dizer para ele, ó, esse excesso aí é coisa de novo convertido, isso aí é... Mas daí o piazinho olhou para ele e disse, irmão, se isso aí acontecer comigo, eu garanto para o irmão que eu me converto de novo. Mas eu não quero perder essa alegria que eu estou aqui dentro. Eu acho que o Davi estava dizendo isso. Restitui-me a alegria da tua salvação. Se nós queremos cumprir Atos 1:8, nós temos que estar cheios de alegria por estarmos salvos. Acho que nos confundimos um pouco quando recebemos esse ensino sobre o senhorio de Cristo, que é tremendo, nos salvou a todos. Mas então agora é senhorio, 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 e não falamos mais de salvação. Parece que salvação é um negócio que fica para trás. Nada. Sem a salvação nunca nos colocaríamos sob o governo de Cristo. E essa alegria da salvação que Davi pediu, é o que nos leva a dar testemunho. É o que nos leva a todo lugar para dar testemunho, para contar. A gente não se aguenta, tem que contar. Que nem uma criança. Que, aliás, a orientação de Jesus é para sermos como as crianças. Ele diz, então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Que tremendo isso, né? O novinho na fé, ele faz cada loucura e os velhos dizem mais, olha só. Não tem coragem. Os mais velhos não têm coragem de se expor tanto por causa de Jesus. Nós precisamos nos arrepender de termos esquecido que fomos salvos. Se nós estamos pregando uma palavra para buscar e salvar o perdido, nós precisamos estar cheios de alegria da salvação. Da salvação. É essa alegria que tem que brotar no coração daqueles que vão ser testemunhas de Cristo. Senão nós vamos nos encher de tarefas, de estratégias e vai, depois para. Para. E às vezes desanimamos, né? Vocês já desanimaram alguma vez? Não? Poxa. Lucas 10:19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Nesses últimos dias, esse versículo para mim tinha outros textos, era, vos dei autoridade para pisar de seringa, soro, esparadrapo, nada vos causará dano. Assim nós vamos.
Se alguém está sentindo que tem muita oposição do diabo, então está desanimando, olha, gente, só quem tem direito de desanimar mesmo é o diabo. O diabo é um sujeito que sai de manhã para trabalhar sabendo que não vai render nada o trabalho dele. Não vai colher fruto nenhum. O Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo. Então nós temos que crer na palavra do Senhor e tocar para frente. Primeira Pedro 3,13. Quando nós estamos testemunhando em ambientes onde somos vistos diariamente como empresa, como no trabalho, como na faculdade, na escola, onde for, quando o nosso testemunho permanece, então certamente se levantam pessoas que começam a dificultar as coisas para nós. E uma vez, diante de uma dificuldade dessas assim, que estava sério mesmo o negócio, eu já estava quase pedindo ajuda para o Adão, sabe? Mas me controlei. O Senhor me deu esse texto. Ora, quem é que vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Ele não diz quem é que vos há de maltratar se vocês pegarem firme na espada e derem na cabeça dos outros. Não. Vocês têm que ser zelosos do que é bom. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Testemunhas. Atos 1:8. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Como fazer? Vamos sair, vamos caminhando e fazendo, caminhando e fazendo, caminhando e fazendo. Eu espero que vocês nunca tenham feito isso, mas eu já passei tarde inteira evangelizando nos parques e em silêncio 5 dias da semana com aquele atropelo de incrédulo na minha volta no trabalho. Me neguei a falar 5 dias para os meus colegas de trabalho e falei na praça um monte para uns sujeitos que nunca mais vi. E por favor, não estou dizendo que está errado falar na praça. Nada disso. Estou me referindo pelo fato de que nós precisamos viver a vida de Cristo, estando sempre prontos para responder a todo aquele que vem nos perguntar a respeito da esperança que há em nós. Assim vamos semeando a palavra, assim vamos repartindo a palavra. Essa semeadura, ela às vezes é sem falar, gente. Às vezes nem fala. E semeia. E semeia. Naquela parábola do semeador, tem 4 resultados ali. Eu já preguei aquela parábola não sei quantas vezes. E na verdade é uma palavra para a igreja. Eu creio assim. Mas se nós considerarmos que é uma semeadura para os incrédulos, tem 4 resultados ali, possíveis de acontecer. Alguns vão ouvir a palavra, o inimigo vai vir, vai roubar, não vai dar em nada. Outros vão ouvir com alegria e tal, mas as preocupações, como é que chama, a perseguição, a angústia, não sei o que mais, o cara vai logo, o coração se endurece. Outros é por causa da fascinação das riquezas, não sei o que mais, se perde também. Mas não tem um lá que diz que caiu numa terra boa? Não diz lá?
Então nós temos que semear a palavra, porque tem muita terra boa por aí. Nós estamos pensando que tudo é à beira do caminho, que tudo é solo rochoso, que tudo é gente que está preocupada com a perseguição. Nada disso, tem 25% de terra boa. E o Espírito Santo vai nos levar a cada uma dessas pessoas. E aqueles outros 3 lá, ele ainda vai transformar tudo em terra boa também, não se preocupe. Mas nós temos que semear. Acontece que nós às vezes começamos um trabalho e depois desanimamos, não tem fruto, não tem resultado e vai desanimando. Mas aí precisamos de algumas coisas como a alegria da salvação de novo, crer no evangelho que pregamos, crer na palavra que pregamos, saber que o Espírito é que convence do pecado, da justiça e do juízo, não somos nós. Saber que Ele que leva ao arrependimento, Ele que atrai. Jesus, por mais de uma vez, repetiu: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então nós temos que saber que Deus está buscando os perdidos e Ele precisa de nós. Mas para consolar vocês, Eclesiastes capítulo 11, vamos ler do 4 ao 6. Quem somente observa o vento, nunca semeará. Eu acho uma graça disso aqui, porque realmente é o que acontece com a gente. Quando nós vamos evangelizar alguém, ou vamos sair para um trabalho de evangelismo, ou temos que compartilhar com algum colega, nós ficamos observando. Vamos ver qual é a melhor hora. A conclusão que nós temos no coração mesmo é que a melhor hora é no velório do cara, né? Porque daí a gente fala para os parentes. Não é que nós pensamos isso, viu, gente? É que nós ficamos observando o vento, hoje não dá, vai chover, não dá, amanhã não vai dar. E nós ficamos nessa observação de qual é o melhor momento. Então ele diz aqui, quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Eu tive um discipulador que já partiu com o Senhor. Ele me levou um dia para evangelizar lá no Marinha do Brasil. Nós chegamos no pipoqueiro lá e ele já tomou a frente e foi falar com o pipoqueiro. E falou e pá. O pipoqueiro é mais barbada. O pipoqueiro sempre ouve o evangelho. Ele tem que vender a pipoca. E eu ali aprendendo com o mestre, né? Aí saímos a caminhar, daqui a pouco apareceu um sujeito com a cara de Buda, cara brabo. Moacir, fala para ele. Vai, companheiro. Não dá para pegar um pipoqueiro ou um vendedor de churro. Esses caras ouvem. Cheguei para ele, eu quero falar contigo. O que é? Bah! Eu quero te falar de Jesus. Não estou interessado. Quase me derrubou e se foi embora. Bah. Fiquei feliz que ele não estava interessado. Mas aqui diz assim, o que olha para as nuvens nunca cegará. E se aquele sujeito lá adiante encontrou um irmãozinho que estava no espírito, como eu não estava, que não olhou para as nuvens negras que tinha na cara dele, e o tratou diferente, colheu. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã tua semente, à tarde não repouse na mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Tudo são princípios que estamos repetindo há anos. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora.
Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Não é a mesma palavra, não é a mesma resposta, não é do mesmo jeito, com cada pessoa vai ser diferente. Vai ser completamente diferente. Por isso que ele diz que tem que se portar com sabedoria. Muita sabedoria. Mas se precisa de sabedoria, pede para Deus que Ele dá. E aproveita as oportunidades. Eu fico rindo, né? Porque, falando de mim, a gente não aproveita as oportunidades que estão ao nosso alcance todo dia. Mas depois a gente sai para criar oportunidades. Daí nós vamos passando um sufoco para criar oportunidades. A Bíblia diz que é para aproveitar. Tem muita oportunidade se criando ao redor de cada um de nós. O dia todo. Às vezes nós oramos, Senhor, me dá compaixão. Senhor, eu estou olhando para os perdidos e não estou com compaixão. E o Senhor diz, olha, eu acho que eu vou te dar para te ter compaixão de mim aqui que estou aguentando. Porque o Senhor já habita em nós. João 1:40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Olha como está bem claro aqui, né? Ouviram o testemunho de João e seguiram Jesus. O André, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Imagina se o André disse assim, achamos o Messias, vamos lá para casa, eu quero abrir os manuscritos, eu vou te mostrar tudo o que diz sobre ele, depois te mostro ele. Nada, pegou o Pedrão, já levou o Pedrão direto para Jesus. E o Pedrão foi meio desconfiado, assim. Mas em Lucas 5 nós temos uma experiência do Pedro, acho que logo depois que o André levou ele para Jesus, porque Jesus pediu o barquinho para pregar. E pregou. E depois ele disse assim, agora vocês podem pescar, joga a rede lá para o lado direito ou esquerdo lá. Uns barquinhos desse tamanho, que diferença fazia jogar do lado direito ou do lado esquerdo? O peixinho estava... Mas Jesus deu uma palavra de fé para eles. O Pedro foi. E pescou aquela barbaridade de peixe que rompia as redes. O Pedro voltou, olhou para Jesus e disse, afasta de mim, não chega perto, porque eu sou pecador. Assim é que se encontra uma pessoa com Jesus. Não precisa ser com barquinho, nem com pescaria, mas com uma convicção, olhando para Jesus, uma convicção de pecado. Assim foi com a samaritana, assim foi com outros tantos. Jesus vem com seu amor para nos mostrar quem somos. E nós temos que ser testemunhas de Jesus, para que as pessoas compreendam que precisam de Jesus, para serem salvas, para terem vida eterna. 2 Coríntios, e agora encerramos, de fato, porque já são 10, não é porque já terminou o assunto. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças. Vamos ler juntos? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Até aqui, não precisa ler os cheiros ali, não precisa. O bom perfume, a fragrância de Deus. Vamos ser diferentes do mundo, viu, irmãos? O mundo está nos assediando para sermos mais parecidos com Ele, porque Ele sabe que nós vamos perder o perfume de Cristo e não vamos atrair ninguém para Jesus.
E o mundo nos permite ficar na igreja e com Ele. Ele não tem problema com isso. Mas há uns 2 ou 3 anos atrás veio uma palavra para nós no presbitério. Que nós estivéssemos atentos com a mistura. A mistura, ela acaba com o testemunho. Quando nós misturamos 2 elementos, acontece algo. Nenhum dos 2 permanece como era. Fica uma outra coisa. Que o Senhor guarde o nosso coração e guarde o nosso testemunho e assim brilhe a nossa luz diante dos homens, para que vejam Jesus, para que se alegrem em conhecer a Cristo e sigam o Senhor. Amém. Vamos orar. Fiquem de pé, por favor. Ora ao Senhor assim, sozinho. Toma uma decisão diante do Senhor. Eu sei que provavelmente se eu chamasse à frente aqui os que querem tomar uma decisão para o Senhor, isso aqui ia encher de gente. Mas eu temo muito porque vocês podem ir embora e esquecer o que fizeram aqui. E então, vamos orar. Cada um de nós, individualmente, sondar o nosso coração, ver todo o nosso pecado e compreender que há uma provisão nos céus para nós, para sermos testemunhas de Jesus. Senhor, nós te pedimos perdão. Mas te agradecemos pela abundância da tua vida em nós. Tua presença, tua presença, tua presença. Queremos honrar a tua presença em cada um de nós. Queremos dar glórias para ti nesta hora. Apesar de nosso testemunho estar muito enfraquecido e infrutífero, nada mudou, a tua presença está em nós. E nós oramos a ti. Levanta-te, Senhor. Levanta-te com poder na vida de cada um de nós. Transforma-nos pela manifestação do teu Espírito. Abre os nossos olhos para contemplar o Filho de Deus. Nós queremos ser testemunhas em todo lugar do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Muito obrigado por tua palavra, por tua pessoa, por tua graça, por teu amor derramado por nós. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Estou falando porque o Espírito mandou falar. Queria contar para vocês um testemunho que aconteceu comigo. Eu estava meditando um texto de Isaías, mais ou menos 1 mês e pouco atrás. E é aquele capítulo de Isaías que, num dos versículos, diz assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Aí mais adiante tem um versículo que diz assim: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, é Isaías 8. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Eu parei nesse versículo e fiquei meditando. Eu comecei a perguntar para o Senhor, por que diz a lei e ao testemunho? Eu pensei, o testemunho deve ser a vida, a prática, a palavra, né? Da lei, aquela lei que foi gravada no coração. Mas eu não entendia por que dizia assim, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Os versículos seguintes dizem que vão passar pela terra duramente, tudo que vão ver é fome, é miséria, é destruição, mas não vão ver a alva se eles não falarem. E eu fiquei encucada com isso. Aí eu perguntei para o Senhor, por que diz isso, Senhor? Se eles não falarem, a importância do falar eu não estava entendendo. Ele falou nitidamente ao meu espírito. Eu criei, por isso é que eu falei. Ai, foi tão tremendo. Aí eu fui lá para o Google, né? Procurar na Bíblia que eu tenho online. Procurar onde estava isso que eu não lembrava. Eu criei, por isso é que falei. E está em, acho que é 2 Coríntios 13, se não me engano. Que fala que é o mesmo espírito da fé que nós temos pregado. Eu criei, por isso é que eu falei.
eu queria poder continuar os versículos seguintes, né? E estava martelando no meu coração o versículo que dizia: esta é a palavra da fé que pregamos. Esta é a palavra da fé que pregamos. E eu fui procurar, estava em Romanos. O Senhor me falou muito forte que se a gente não crê, nós não podemos testemunhar. A lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Primeiro eu tenho que crer, eu tenho que pôr a palavra, selar a palavra no meu coração. Amar essa palavra, crer, me apegar nela de todo o coração. Então, porque eu creio, eu acho que é isso que fala em Romanos, né? Se confessares a Jesus, a gente pensa que é para logo que se converte, né? Que a gente crê no Senhor, então confessa com a boca. Eu creio que isso é verdade. Mas se eu creio em Jesus, eu vou confessar ao Senhor, eu vou confessar ao Senhor. E isso parte de um coração que crê nele, né? Amém. Aleluia. O Senhor é bom, né? Se alguém quiser o material, então, só me manda um e-mail. Anota aí, Moacir com I simplesinho, mas com um pingo em cima, moacir.adornes@gmail.com. Eu mando essa apostilinha para vocês. Amém.